Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, que foi isso aqui que o Lula fez? O Lula humilhou o Congresso diante do presidente Hugo Mota, que simplesmente é uma vergonha, gente, tá? Não fala nada e aceita essa humilhação em praça pública diante de todos os seus militantes, de todo mundo ali. O Lula simplesmente jogou na cara do Hugo Mota que esse é o pior Congresso, ou seja, assim, um absurdo completo diante do presidente da Câmara. Gente, e por que o Lula está tão chateado com o Congresso? Vamos falar isso no vídeo de hoje, você vai entender a chateação, a raiva do Lula e, claro, vamos falar aqui de um outro assunto que aconteceu, que foi a Câmara dos Deputados, Congresso que o Lula tá com problemas. O Congresso que o Lula está realmente chateado, olha, derrubou mais uma ação lá no Supremo Tribunal Federal, agora contra Gustavo Gaia, ou seja, a esquerda está revoltada, uma ação totalmente absurda e que só tinha um interesse político de tirar o Gustavo Gaia, claro, da corrida para o Senado, mas de maneira incrível, a Câmara dá uma resposta e derruba essa ação. Ou seja, a Globo, a esquerda estão bastante chateada com o Congresso. Eu vou te falar os motivos, então já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e, claro, vem com a gente. Beleza, pessoal? Meus amigos, eu quero que você entenda o motivo da chateação do Lula com o Congresso Nacional, tá? Eu já tô aqui, a gente tá na mão, vamos assistir aqui juntos o vídeo. Porque o Hugo é presidente desse Congresso, ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Cara, isso foi na cara do presidente da Câmara dos Deputados. Aquela extrema-direita que se elegeu na eleição passada é que o existe de pior. Ou seja, gente, o Lula está chateado, revoltado. Ele falou aqui uma grande besteira, porque o Lula não consegue negociar com esse Congresso. Não é o Congresso do Mensalão, é um Congresso que pela primeira vez o Lula enfrenta uma oposição de verdade. O Lula foi colocado na cadeira de presidente da República, mas ele não conseguiu levar com ele a maioria do Senado, dos deputados federais. Em contrapartida, o que perdeu a eleição conseguiu colocar um grande número de deputados e senados. E por falar isso, o Senado deve ser a maioria já em 2026 para 27, ou seja, assim, mais problemas. Então o Lula hoje tem um Congresso que é conservador à direita e uma parte desse Congresso é que tem dificultado o trabalho dele. O Lula sabe que o problema desse Congresso, gente, é uma parte que não se negocia. E isso, Lula, chama-se oposição. Oposição faz isso mesmo, fiscaliza. Oposição não está aí para negociar com o governo. Se o projeto é bom, lógico que a oposição vai votar com o governo. Agora, a maioria dos projetos são ideológicos, a maioria dos projetos são projetos para arrecadar dinheiro, ou seja, projetos para tirar do povo brasileiro. Lógico que a oposição está aí para fiscalizar e ser contra e dificultar essas ações do governo. E assim, o Lula está chateado. Só que o pior de tudo isso aqui, gente, tá? Não é o Lula estar chateado ou falar besteira. O pior de tudo é o presidente da Câmara dos Deputados Federais, Hugo Mota, senhor Hugo Mota, que foi eleito por boa parte, ou praticamente quase total parte do Congresso, inclusive a direita que o Lula estava falando ali, por grande parte desses deputados, simplesmente aceitaram essa humilhação, essa vergonha em praça pública e não falar nada. Então, isso é que é vergonhoso. Não é o Lula falar isso, porque o Lula fala, gente. Se você dá esse microfone para ele, ele vai falar um monte de besteira. Então, literalmente, isso aqui foi algo muito, muito chato, mas o pior de tudo foi o Hugo Mota não ter reagido até o momento, não ter se pronunciado ou sair em defesa dos deputados federais, em defesa dos liderados que ele hoje ocupa na Câmara dos Deputados Federais. Isso que é a pior vergonha. Então, o Congresso foi humilhado. Mas, para deixar o Lula mais chateado e a esquerda mais revoltada ainda, olha o que o Congresso que o Lula está falando fez. Câmara derruba ação penal contra Gustavo Gaia, tá, gente? O
pedido de suspensão foi solicitado pelo Partido Liberal. O deputado era réu no STF. Então isso aqui, gente, tá? É um duro golpe aí no sistema, é um duplo golpe na esquerda. Isso mantém o Gustavo Gaia mais pronto ainda para estar disputando o Senado Federal, tá, gente? A ação foi derrubada por 268 deputados federais e por isso que o Lula está chateado com o Congresso, porque é um Congresso que tem valores. Boa parte desse Congresso, sim, é um Congresso negociável, mas uma parte desse Congresso não é. E como hoje há já um rompimento claro entre Lula e Congresso, olha, se não é o STF, eu não sei mais se o Lula já seria da presidente desse país. Para mim, já seria até impeachment, porque claramente não tem mais governança lá dentro do Congresso. Inclusive tem um Twitter, gente, tá? Tem um Twitter aqui do Gustavo Gaia. Então, gente, vamos ler aqui o tweet aqui do Gustavo Gaia, que diz o seguinte, ó, Vitória, plenário da Câmara acaba de suspender a ação contra ele no STF. Vence o parlamento e a Constituição. Obrigado, meu Deus, e colegas deputados que votaram pela liberdade de expressão. Olha, era um absurdo o Gustavo Gaia correr risco de perder o mandato por uma ação absurda no Supremo Tribunal Federal de um senador Vanderlan, que poderia sim abrir uma ação de indenização, danos morais, alguma coisa, né? Mas não uma ação de constituição em relação ao Estado Democrático de Direito, algo que pudesse cassar o mandato de Gustavo Gaia. Então, isso era um absurdo e a Câmara, com certeza, deu uma resposta muito bacana, muito legal. Vamos ver aqui, gente, tá? Porque houve comemoração lá na Câmara dos Deputados pela vitória de Gustavo Gaia. Vamos lá. Foram 268 deputados, gente, tá? 268 votos para que essa ação fosse derrubada, mostrou a força da Câmara nesse sentido. Mais um motivo aí que a esquerda está chateada. Aqui é o meu Nicolas Ferreira. Constituição, vamos pra cima. Viva o Gaia, 268 votos favoráveis à Constituição para não caçá-lo, até mesmo que a gente sabe que isso aí é tudo para poder tirá-lo da corrida eleitoral, já que ele vai ser futuro senador de Goiás. Viva a Constituição, vamos pra cima. Pessoal, era o seguinte, né? Eles achavam que, pô, prendendo o Bolsonaro, tirando o Bolsonaro do jogo político, a direita ia fazer isso aqui, ó, se desmanchar. E não. A direita está muito forte, muito sólida. Não tem Bolsonaro, tem o Eduardo Bolsonaro. Não tem o Eduardo Bolsonaro, tem a Michele Bolsonaro. A direita está forte, está unida, tem muita força para o Senado deve ser de direita, isso aí já é praticamente certo. Inclusive já tem a PGR tentando lá no Senado dificultar mais ainda o impeachment de ministros e também um processo que está meio que estranho lá no STF em relação às trocas dos ministros, né? Ministros que ainda deveriam se aposentar daqui 3, 4 anos, já se fala em querer se aposentar agora e colocar pessoas mais novas. Então, significa que eles estão preocupados, isso significa que a direita está ainda mais forte e cada dia mais firme. Pessoal, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, espero que você gostou. Se gostou, dá o joinha, se não gostou também comente, faça alguma coisa, a gente agradece, beleza?